Uma boa noite a todos, a todas. É uma satisfação muito grande estar em Nova York. Eu espero que esta noite possa ser valiosa para todos nós, como está sendo para mim, para minha esposa Janine, que temos o privilégio de estar aqui com vocês. O tema sugerido para a nossa reflexão na noite de hoje diz respeito às virtudes do Sermão da Montanha. Esta passagem da vida de Jesus, ela ficou conhecida como o coração do Evangelho. O Evangelho já é um repositório de ensinamentos, já é um coração. Se nós tivéssemos que escolher qual é o coração do coração, talvez a gente pudesse dizer que o Sermão da Montanha, a passagem em que Jesus apresenta as chamadas bem-aventuranças, esta pode ser para nós um guia, um roteiro de comportamento moral. Mahatma Gandhi já havia dito em uma oportunidade da sua vida que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, mas sobrasse, se restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque o ensinamento moral da humanidade, o que tem de essencial, está contido no Sermão da Montanha. Alguns anos atrás, nós tivemos a oportunidade de escrever um livro que está à disposição de vocês, que é o Código do Monte. É um estudo sobre que virtudes Jesus nos apresenta em cada uma das suas bem-aventuranças. As bem-aventuranças no Sermão da Montanha são exatamente os momentos em que ele destaca cada uma destas qualidades que estão contidas em todo o ensinamento da sua vida conosco, mas estão resumidas nesse célebre momento do Sermão da Montanha. Na minha atividade como psicoterapeuta, como psiquiatra, e também como espírita desde sempre, porque eu já nasci numa família de conhecimento espírita, sempre me chamou muito a atenção que, à medida que nós vamos desenvolvendo aspectos morais na nossa vida, algumas situações emocionais nossas se encaminham de modo diferente do que se nós não fizermos nada nesse contexto. De tal modo que a nossa vida ela é completamente diferente se nós investimos na ética, na moralidade, na espiritualidade ou se não investimos. É notório, é perceptível com os pacientes que as pessoas que buscam se conhecerem a si mesmas, que buscam se desenvolverem internamente, apresentam qualidades específicas de desenvolvimento geral, integral na sua vida, diferente daquelas pessoas que levam uma vida de uma forma mais desocupada, mais despreparada, mais distraída, vamos dizer, destes fatores. Quando nós escrevemos esse livro, nos chamou a atenção o seguinte: todas as vezes que a gente escreve um livro, é sempre uma apresentação de algo que a gente já estava pensando antes, mas no momento que a gente está escrevendo, surgem ideias que a gente não havia pensado ainda. Então é curioso, isso às vezes acontece até numa palestra, quando nós estamos falando, e a maneira como nós articulamos o raciocínio, como articulamos o pensamento, às vezes é surpreendente até mesmo para a gente que está falando. Aliás, eu quero colocar a vocês bem à vontade para, no momento que desejarem interromper e fazer algumas perguntas, ou deixarmos mais para o final, para tornarmos esse instante aqui mais interativo, o que tornará mais agradável a nossa experiência. Então, no momento que escrevíamos o livro, se destacou uma série de insights, de percepções que não havíamos pensado ainda. Como, por exemplo, de que as virtudes que Jesus nos traz no Sermão do Monte,
elas têm, de certo modo, não de forma radical ou engessada, uma possibilidade de pensarmos que desde a primeira até a oitava bem-aventurança, ele nos propõe um código de desenvolvimento moral, que pode nos servir de roteiro para a nossa evolução interior. Quais são então as bem-aventuranças, para nós refletirmos o assunto? Ele diz mais ou menos assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, ou os limpos de coração, porque serão esses que verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E por fim, bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Contamos então aí 8 bem-aventuranças. Vamos uma por uma. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus chama de pobres de espírito, ou mais propriamente, pobres em espírito, aqueles que são despojados de glórias externas, que são pobres no sentido do enriquecimento exterior, mas que cultivam qualidades interiores. Ele está se referindo aos humildes. Toda a vida de Jesus é um chamamento para desenvolvermos particularmente esta virtude essencial, humildade. E é interessante pensarmos que o que ele faz já na sua época é notoriamente importante aos dias de hoje, porque esta é uma virtude esquecida ainda. Ainda nos dias de hoje, ela é quase imperceptível enquanto qualidade. Vivemos num mundo em que a grande qualidade é o contrário, é a pessoa poder se valorizar, a pessoa se lançar, se mostrar, se desenvolver. E Jesus diz não. Bem-aventurados são os pobres em espírito. Desses é o reino dos céus. E se nós pensarmos sob o ponto de vista mental, psicológico, emocional, perceberemos que isso tem uma sabedoria profunda. Por quê? Porque se a primeira virtude é a humildade, sem humildade nós não nos propomos a olhar para nós mesmos. Todo o desenvolvimento das nossas qualidades, das nossas potencialidades, passam por essa primeira virtude. Como, por exemplo, conhecermos-nos a nós mesmos. Somente quem é humilde é que se propõe se conhecer a si mesmo. O indivíduo vaidoso, o indivíduo orgulhoso, ele não se propõe a olhar para si mesmo. Diante de um embate, de uma situação de vida, ele nunca olhará para si mesmo. Se tiver uma situação complicada na sua vida, a culpa nunca é dele. Sempre é de alguém. A não ser que tenha essa primeira virtude, que é a virtude da humildade, de olhar, não, quem sabe eu posso ter alguma parte nisso. Humildade. Na língua portuguesa, mas acredito que vamos ver se na língua inglesa, mas creio que sim, humildade tem origem no prefixo humus. Humildade, humus, vem do mesmo prefixo de humanidade, certo? E humus significa terra. Ok? Então, se humildade tem ligação com humanidade e humanidade significa terra, a nossa primeira virtude é a virtude que nos liga à terra. É a que nos faz humanos, é a que nos faz iguais. Se eu não me considerar igual a todas as pessoas, eu não tenho humus. Portanto, eu não tenho humanidade. Então, eu não posso partir
do início, que é o desenvolvimento da humildade. Humildade é a virtude que nos coloca no mesmo plano. Somos todos iguais, não temos diferenças nem de raças e nem de valores, só pertencemos a uma mesma raça, a raça humana, portanto somos iguais, nascemos iguais. Deixaremos aqui, sendo rico, sendo pobre, deixaremos aqui, ninguém fica. Todo mundo vai, todo mundo vem do mesmo jeito. Se não houver ninguém que nos cuide quando pequenos, nós morremos. Todos, não há diferença. Passamos pelos mesmos processos internos. Se fizermos um exame de sangue em qualquer pessoa, não dá para distinguir se ele é preto, branco, amarelo, verde, azul, não dá. Somos todos da mesma raça. Isso nos exige humus. Diz que nós somos humanos. E, portanto, a virtude essencial do primeiro passo na escala de evolução é o desenvolvimento da humildade. Humildade talvez seja a primeira e mais importante das virtudes de Jesus. Sem essas nós não adquirimos as outras. É uma virtude tão esplêndida que ela não se anuncia. As pessoas que têm humildade não sabem que têm. As pessoas não percebem. É uma das virtudes que não pode ser anunciada, né? Algumas outras até daria para ter algum tipo de apresentação. Embora a virtude, como virtude, geralmente é silenciosa. Mas a humildade é a mais silenciosa das virtudes. Se a pessoa chega e se apresenta, eu sou médico, psiquiatra, sou brasileiro, sou estudioso, tudo isso eu estou falando sobre mim, mas se eu disser assim, eu humilde, eu já estou dizendo que sou uma coisa que não sou. É uma virtude que não se apresenta, ela não pode se apresentar. Pelo contrário, a pessoa que é humilde, ela jamais se anuncia como humilde. Isso pode ser entendido na nossa vida em vários momentos, né? Quando nós nos autovalorizamos além daquilo que somos, quando nós nos sentimos melhores do que os outros, nós estamos distantes da primeira virtude que Jesus nos ensinou. Aqui todo mundo é humilde? Maybe? Pois é, depois dessa não dá para dizer, né? Se for, tem que ficar quieto. Quem falar que é, já não é. Já tem um candidato que está se anunciando fora do padrão cristão de Jesus. A vida de Jesus é exatamente um ensinamento de humildade. Ele se apresenta assim, desde a sua forma, da maneira de ser, na simplicidade, mas principalmente no seu relacionamento com os outros. Se nós olharmos a vida de Jesus, veremos que ele não gostava muito, podemos dizer assim, de conviver com aqueles poderosos da terra. Sempre que se apresentava alguém como um doutor da lei, ou como alguém que tinha um valor social maior, se olharmos nas passagens evangélicas, ele não perde tempo de chamar a atenção e de destituir aquela credencial que os fariseus, os doutores da lei se apresentavam. Mas quando se apresentava alguém que estava sendo humilhado, poderia ser até uma prostituta ou um indivíduo que era considerado de menos valor, ele, ou samaritano, como por exemplo, ele exaltava, ele enaltecia. E ele acabava apresentando que estes é que realmente tinham uma credencial, vamos dizer, dessa forma, que o colocava num plano de mais valor, que são exatamente os valores morais. Então aí a gente encontra um primeiro contraponto na nossa vida que levamos, né? Qual é o valor de uma pessoa que tenha uma virtude como essa? Uma capacidade de olhar para si mesmo? Qual a validade disso, né? Qual a oportunidade? De que modo nós acabamos tendo algum tipo de ganho com isso?
O primeiro ganho é um ganho psicológico. As pessoas que são mais simples, as pessoas que são mais humildes, são, portanto, menos arrogantes, menos orgulhosas, menos vaidosas. Essas pessoas, elas se posicionam melhor nos ambientes, têm melhores relacionamentos. São também as pessoas que são capazes de pedir ajuda quando precisam. Quem exerce a medicina e na área da psicologia também vemos muito isso, que os indivíduos mais orgulhosos, dificilmente eles admitem que precisam de ajuda. Normalmente são pessoas que dizem assim, eu não preciso de ajuda. A pessoa pode estar muito doente, mas ela diz que os outros é que estão. Ela não. Por conta disso, adoecem mais, morrem mais cedo também, né? Existem estatísticas que mostram que as pessoas mais arrogantes, elas adoecem mais rapidamente porque estão sujeitas aos mesmos processos de todo mundo. Mas consultam menos, têm menos assistência médica, menos assistência psicológica e muito menos assistência espiritual. Se chegar para alguma pessoa e disser assim, vamos lá numa casa espírita fazer um estudo para tentarmos nos melhorar. Eu não. Isso não é para mim. Isso é para os fracos. Jesus veio para estes que são os fracos. E diz, esses é que são os fortes. Porque quando alguém se admite na sua finitude, nas suas limitações, no seu plano do humus, da sua humanidade, ele se credencia a viver dentro de uma qualidade moral que levará a outras vantagens. Sob o ponto de vista espiritual, bem-aventurados, dirá ele, os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos. Jesus diz que aqueles que sofrem são bem-aventurados. Ficamos pensando, qual será a virtude do bem-aventurados os aflitos? Será que a aflição, será que a dor, será que o sofrimento são por si mesmos uma virtude? Ou será que o sofrimento, uma aflição, é um instrumento para desenvolvermos em nós um tipo de virtude? E pensamos mais por esse caminho, porque não nos parece que o sofrimento seja uma virtude. Tanto não é que há muitas pessoas que sofrem e quanto mais sofrem, mais se revoltam. Temos exemplos, inclusive, de culturas, de exemplos coletivos, de guerras intermináveis, de povos que promovem sofrimento em outros povos e depois esses aqui se vingam deste e permanecem séculos lutando um com o outro. Quanto mais sofre, mais ódio. Quanto mais ódio, mais vingança, mais sofrimento, e aquilo não cessa nunca. Então, a aflição, o sofrimento em si, não são a virtude. Eles poderão ser, esses sofrimentos, instrumentos para desenvolvermos uma virtude. O que nós vamos fazer com aquele sofrimento, com aquela aflição, é que irá determinar que nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente. E qual será a virtude que nós podemos desenvolver numa aflição? Parece-nos que é a resignação, a capacidade de aceitar. Há certos momentos na nossa vida que nós temos dois caminhos. Ou nós ficamos brigando com certas situações da nossa vida, ou nós a aceitamos aquela situação e, aprendendo com ela, nós nos desenvolvemos interiormente. Há algum tempo atrás eu descobri a diferença entre problema e situação. E é fundamental que nós compreendamos a diferença entre os dois conceitos. Quando nós temos uma dificuldade na nossa vida, e para aquela dificuldade nós temos uma solução,
tem algo que nós podemos fazer para resolver aquela dificuldade, então nós temos um problema. Por exemplo, eu estou com uma dificuldade financeira, mas se eu trabalhar mais, eu consigo resolver isso. Então eu tenho um problema financeiro. O problema financeiro vai depender da minha capacidade de trabalho, do meu esforço, da minha competência para eu resolver aquela dificuldade. Então é um problema. Mas existe um outro tipo de dificuldade, que é quando nós temos, por exemplo, uma perda, ou morre alguém na nossa família. Aí nós temos uma situação. Porque depois de acontecer isso, nós não temos como fazer alguma coisa para revertermos aquele fato. É algo definitivo. Nós temos um acontecimento que nos escapa à nossa ação, que nós não podemos fazer nada. É uma situação. Isso é diferente de um problema, porque o problema depende de nós fazermos alguma coisa para resolver. Na situação, não tendo nada para fazer objetivamente, nós só podemos fazer alguma coisa em nós para enfrentarmos aquela dificuldade. Isso é muito importante de diferenciar. Eu aprendi isso com uma pessoa que ficou, depois de um tiro, paralítica das pernas. Né? E depois de um ano dentro de um quarto, se lamentando e dizendo para si mesmo e para Deus, por que eu, por que eu, por que eu? Ele se deu conta que ele poderia ficar o resto da vida, além desta dificuldade, que já era uma situação, com um outro sofrimento que é derivado desse, que é a não aceitação. Todas as vezes que a gente não aceita uma situação que é definitiva, nós aumentamos o sofrimento. E ele descobriu o seguinte, que ele já era feliz antes de levar o tiro. Então, o que só restava a partir de agora, tentar voltar a ser feliz, apesar da limitação física que ele passou a ter. E ele conseguiu. Se transformou no primeiro cadeirante no Brasil, que começou a jogar basquete, né? E também lançou o tênis de cadeirantes no Brasil. Né? Então ele ensinou através disso e ele disse algo interessante, que se não tivesse acontecido isso com ele, provavelmente ele não teria se destacado nessas modalidades. Como médico, ele é um médico, ele se especializou em patologia, é um dos maiores patologistas do Brasil. Ele queria fazer cardiologia antes, foi quando ele terminou a medicina que ele levou esse tiro. Ele teve que abrir mão desta preferência, porque era uma especialidade mais difícil de ele exercer naquele momento, isso faz muitos anos. E ele escolheu uma especialidade que tinha mais possibilidade dele se desempenhar e se desenvolver. E certa feita, conversando numa oportunidade de uma atividade coletiva, ele disse que ele não agradecia o marginal que lhe deu o tiro, né? Que ele não se sentia feliz por isso, mas que ele se dava conta que, de certo modo, aquela bala que se alojou na coluna dele fez dele uma pessoa com mais recursos em muitos aspectos do que seria a vida dele se aquilo não tivesse acontecido. Isso é uma virtude que se chama resiliência, capacidade de resiliência. Diante de um acontecimento desse tipo, nós temos dois caminhos. Ou nós desmoronamos e viramos um nada, ou a gente procura fazer alguma coisa disso e adiante e se desenvolver em outras qualidades. Bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. Serão consolados de várias formas. O primeiro processo que Jesus chama consolação parece ser este processo interno, a resiliência. Uma outra virtude que se desenvolve nesses casos é a capacidade de empatia. Por que empatia? Porque a empatia só se desenvolve quando eu sou capaz de identificar em alguém alguma coisa que eu sei o que significa
porque eu já passei ou tenho uma representação mental em torno disso dentro de mim. E para representar interiormente o aspecto do sofrimento, é necessário, invariavelmente, que nós tenhamos passado por alguns sofrimentos. Então, a empatia, que é uma virtude tão escassa nos nossos dias, porque nós vemos, principalmente nos grandes centros urbanos, e vocês vivem em um desses, dos maiores do mundo, vocês perceberão que boa parte dos conglomerados humanos que vivem em situações mais confortáveis têm uma tendência a não se importarem tanto uns com os outros. Gera-se um esfriamento das relações. Às vezes nós estamos a meio metro de uma outra pessoa e a quilômetros de distância afetiva de uma outra pessoa. Às vezes nós estamos dentro de uma mesma casa, numa família, e a quilômetros de distância afetiva. Principalmente depois do advento dos nossos celulares, que nos conectam rapidamente com as pessoas distantes e nos desconectam rapidamente das pessoas próximas. Nós ficamos realmente conectados com o mundo e nos desconectamos do nosso mundo. Então a empatia, que é esta virtude, ou esta qualidade, ou esta habilidade psicológica e moral, ela surgirá normalmente diante de acontecimentos dolorosos. É por isso que nas ocasiões em que acontecem algumas tragédias, isso mobiliza as populações a tomarem atitudes solidárias. Porque é como se o ser humano ele só despertasse para este nível de qualidade moral diante desses acontecimentos. Ainda somos assim. Precisamos da dor para nos despertarmos no amor. Nós precisamos ter sofrimentos para nos darmos conta que estamos vivos. A insensibilidade afetiva, ela é oriunda, muitas vezes, do conforto das relações. O que chamamos de conforto? É esta condição aonde nós não temos necessidades, que nós tanto procuramos. Saciar permanentemente desejos e criar condições na nossa vida de ausência de qualquer tipo de conflito, ou de dor, ou de conflito emocional. Isto, que é uma busca natural do ser humano, que é de nós sermos mais felizes, pode se transformar num instrumento perigoso quando nós não nos damos conta que isso nos distancia uns dos outros. Até que algo acontece. E então nos leva a termos ações de amor ou de solidariedade. E é comum que quando isso acontece, o indivíduo olhe para si e diga assim, nossa, eu até que gostei de fazer, né, tal atitude, eu me sinto melhor como pessoa quando, depois de um sofrimento, eu pude me mostrar para mim mesmo, né, alguém com alguma habilidade moral. Então Jesus diz assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando nós escrevemos sobre este livro, já estávamos quase na metade do livro, e nós começamos a perceber que existe uma curiosa coincidência nesta ascensão de virtudes na subida do monte. Porque é como se nós estivéssemos subindo uma montanha, né? Desde a base até o ápice. E se nós pensarmos, qual seria a base dos nossos chakras, dos nossos centros de força? Qual é o primeiro chakra ou chakra? É o chamado chakra da raiz. Chakra básico, é isso? O
O chakra básico é o que nos liga à terra, é o que nos liga ao humus, é o que nos torna humanos, é o que nos planta na terra, é o que nos nutre na nossa materialidade mais primitiva. Então, a primeira virtude, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, nos traz esse contato do humus da nossa humanidade e nos ativa o primeiro chakra. Quando vamos subindo nos níveis e chegamos em bem-aventurados os aflitos, nós já vamos encontrar um nível um pouco acima, que seria o chakra umbilical, que está relacionado aos nossos potenciais, ligados à sexualidade e ligados também a determinadas aflições que nós sentimos. Então parece haver, e aí neste momento eu convido vocês a pensarmos juntos, que à medida que nós vamos desenvolvendo virtudes, nós vamos passando por níveis energéticos que também existem no nosso campo de centros de força. Vejam que interessante. Ele dirá, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. E logo a seguir ele dirá, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E de fato, os mansos, Jesus está falando da mansuetude, que é uma virtude que surge logo a seguir do momento que nós nos habilitamos a suportar as nossas aflições. Se a pessoa tem uma aflição e ela se revolta, ela perde a sua mansuetude. Se ela se resigna, se ela aceita, ela se tranquiliza. Se tranquiliza. Porque já não precisa carregar uma carga, não precisa carregar a terra dos problemas em cima de si. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra, ele está dizendo, parece-nos, né? Interpretar o que Jesus quis dizer já é um atrevimento, já é uma falta de humildade, mas eu assumo isso, porque é, na verdade, um exercício de raciocínio para tentarmos tirar uma lição para nós, porque provavelmente Jesus quis dizer muito mais do que isso, né? Mas quando ele diz, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra, ele está nos mostrando que nós herdamos o território. Qual território? O território interior, a terra interior, a terra dos nossos sentimentos. Quando eu me tranquilizo, eu possuo a mim mesmo. Se eu me revolto, eu sou possuído pela minha revolta. Se eu me exaspero, se eu odeio, se eu não perdoo, se eu me vingo, eu sou possuído por um sentimento que passa a me dominar todos os meus dias. Se eu me tranquilizo, se eu aceito, eu não me ocupo desses sentimentos e dessas emoções mais densas, mais carregadas. Então, eu sou bem-aventurado porque eu possuo a terra, eu possuo a mim mesmo, eu possuo as minhas emoções. É a coisa mais difícil que tem na nossa vida, possuirmos as nossas emoções. Nós normalmente somos possuídos pelas nossas emoções. Somos possuídos pela tristeza, somos possuídos pela ansiedade, pelas angústias, pelas culpas. É a terra dos sentimentos que nos possui. Mas ele nos assinala. É possível que nos apaziguando interiormente, nós possamos possuir a terra, possuir a nós mesmos. Para que então cheguemos a bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem é que tem fome e que tem sede de justiça? Que ele chama de justiça, parece ser essas situações da nossa vida habitual. Fome e sede lembra que chakra? O gástrico, né? Fome,
É o gástrico. Ele está falando do nível do plexo solar, que é exatamente aonde se estabelecem as principais angústias. Então, neste nível, que é um nível terceiro, vamos dizer, da nossa escala de ascendência energética, nós estamos já na posse de 3 virtudes essenciais, que é a humildade, resignação e mansuetude. Vejam, isso é um exercício para pensarmos no assunto. É um roteiro. Podemos usar vários roteiros. Não é o roteiro, é um roteiro. É uma forma de pensarmos no assunto. Mas como eu percebi esse assunto é da seguinte forma: humildade, resignação e mansuetude. Essas 3 virtudes é um trabalho que a gente pode fazer com a gente mesmo. São virtudes pessoais. Humildade sou eu comigo mesmo. Mansuetude sou eu comigo mesmo. Resignação sou eu comigo mesmo. Mas bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão saciados. Ele está nos falando de nós sermos alimentados. Gastricamente? Não. Está nos falando de nós sermos alimentados num outro tipo de alimento, num outro tipo de nutriente, que é o nutriente espiritual. Então, diante das dores e dos sofrimentos, Jesus então nos propõe a nossa ligação com alguém além de nós mesmos. E aí surge a fé. A fé é exatamente uma virtude, uma qualidade da nossa vida psíquica, que é de nós sabermos que na nossa vida, muitas vezes, nós podemos resolver as coisas sozinhos, nós conosco mesmo. Mas existem outros momentos que nós sozinhos somos insuficientes, que nós precisamos de algo além de nós, que nós precisamos de uma força além de nós. Então ele propõe no seu evangelho de amor que nós podemos ter uma parceria com o Pai, uma parceria com Deus, uma parceria com uma força amorosa. E ele passou nos ensinando isso a vida toda, porque ele próprio permanentemente compôs o seu evangelho numa ligação espiritual com um Pai justo e bom. E é assim que nesses instantes na nossa vida nós vemos que nós realmente só somos fortes em determinados momentos quando nós nos apoiamos em alguma força além de nós. Todos nós já passamos por isso. Qual de nós não passou por um momento difícil que precisou ou sentiu necessidade de recorrer a alguma força superior, a algum amparo maior? Estamos na metade do caminho. Estamos subindo uma montanha. Já chegamos num nível intermediário aonde já temos uma ligação conosco e estamos nos abrindo a uma ligação com o transcendente. Na metade da montanha. Pergunto a vocês querem dar uma paradinha para descansar? Estão cansados? Vamos tomar algum líquido? Porque na metade da montanha costuma dar uma sede danada. Saúde. Alguma pergunta? Vocês já não perceberam que às vezes na vida da gente nós temos uma falta de fôlego diante de determinadas situações? Parece que não vai dar mais. Nossa, essa não precisava. Essa foi forte. Logo comigo, né? Falta o fôlego. É como subir uma montanha. A gente vai com pique. Mas quando chega na metade, falta o ar. E quando começa a faltar o ar, essa metáfora ela é interessante, porque a nossa vida é como uma escalada, a vida moral. Para quem está querendo subir moralmente, evoluir moralmente, inevitavelmente
encontrará alguma situação que parece que não teremos força. E a próxima situação é a que anuncia esta grande dificuldade. Bem-aventurados os misericordiosos. Essa ele pegou pesado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes obterão misericórdia. Misericórdia. Em língua portuguesa é miséria mais córdia. Córdia, coração. Misericórdia é a capacidade de compreender a miséria do outro, de compreender a limitação do próximo. E não apenas de compreender, de perdoar. Qual será o chakra que está relacionado a este nível? O cardíaco, não? É o próximo nível energético. Que curioso, né? Vocês se dão conta que quando ele fala bem-aventurados que têm fome e sede é o gástrico, misericórdia, coração é o cardíaco? Será que é coincidência isso? Será que ele falou isso ao acaso? Será que esta equivalência é um mero achado fortuito, casual? Ou será que isso tem um sentido? Sob o ponto de vista psíquico, tem um grande sentido. Eu só encontro Deus nessa ligação de fé se eu tiver capacidade de me conectar com o outro. Naquilo que o outro tem de bom, mas naquilo que o outro me decepciona. Naquilo que o outro falha comigo. Então, neste nível, a ligação deixa de ser pessoal e ela passa a ser uma ligação com o próximo. Surge o outro pela primeira vez no nosso nível de evolução. Já não sou eu individual apenas me relacionando comigo, mas eu me relacionando com o outro. E se relacionar com o outro é se relacionar com o outro como um outro. O que eu quero dizer com isso? Nós muitas vezes nos relacionamos com os outros, mas os outros não são outros. Os outros são uma extensão de mim mesmo. Eles são aquilo que nós gostaríamos que eles fossem, aquilo que nós esperamos deles. Isso não é se relacionar com o outro. Isso é se relacionar consigo mesmo. Todas as vezes que eu quero que a minha esposa seja de determinada forma, e ela que não ouça isso, porque ela está aqui na frente agora, e ela não corresponde e eu me revolto, é porque eu não aceito que ela seja alguém diferente de mim. Todas as vezes que um filho faz alguma coisa ou diz algo diferente do que eu aceito e eu me revolto, é porque eu não aceito que ele seja ele, que ele seja um outro. E esta é a grande crise da família, dos relacionamentos afetivos e, não preciso dizer, dos relacionamentos internacionais entre as nações. Quando as culturas não se aceitam, não se toleram, não são misericordiosas no sentido de ter esta capacidade cordial nos relacionamentos, nós estabelecemos um fundamentalismo narcisista. O grande fundamentalismo no mundo é o narcisismo patológico, que é não se permitir aceitar que as outras pessoas possam ser diferentes, que as outras raças, que os outros pensamentos sejam diferentes. Não aceitar isso. Não, se ela não pensar como eu, está fora. Ela não serve. Aí eu estabeleço uma regra na minha vida de que para encaixar comigo tem que ser uma espécie de segmento, uma extensão do que eu sou. E Jesus diz assim, bem-aventurados os misericordiosos. A gente sempre pensa, quando fala nessa virtude, em alguma situação grave que nós temos que perdoar. Mas, sob o ponto de vista emocional, não é preciso que haja, muitas vezes, um acontecimento grave. Basta que estejam se relacionando pessoas diferentes. E é óbvio que o perdão é uma grande virtude. Se nós não soubermos perdoar, se nós não soubermos ter
compaixão. Os budistas gostam muito desta virtude. No cristianismo é a piedade, a misericórdia. No budismo é a compaixão. São segmentos da mesma qualidade, que é a capacidade de enxergar o outro e ter aquele sentimento solidário com ele, mesmo que isso me destitua do meu ponto de vista, do que eu estou sentindo e daquilo que eu sou capaz de aceitar. Por isso que eu digo que Jesus, nesse momento, fez um grande desafio, que é de nós ultrapassarmos os limites do nosso ego. Já é uma virtude que a pessoa que tem, ela foi além de si mesma. Deu mais falta de ar agora, né? Tá ficando difícil, já tá batendo mais forte. É assim mesmo. Alguma pergunta? Ou vamos deixar para o final? Se conseguirmos chegar lá. Vamos subir daqui para cá agora. Cardíaco, o que temos aqui? Laríngeo. É isto? Chakra laríngeo, responsável pela nossa espontaneidade, capacidade de comunicação, capacidade de ser natural, de ser espontâneo, de ser autêntico, de respirarmos, de nos limparmos das nossas adultices. Aí vai ficar bravo para traduzir, né? Ficou ruim, né? Quero dizer o seguinte, do excesso de vida adulta que a gente tem. Jesus dizia assim, deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Qual é a virtude, a bem-aventurança que ele está falando nesse momento? Bem-aventurados os limpos, porque estes verão a Deus. Os limpos que Jesus fala são exatamente as pessoas que se assemelham a crianças, na virtude da pureza, na virtude da limpeza, na virtude da espontaneidade, que nós perdemos isso de uma forma muito rápida na nossa vida. Nós ficamos adultos demais no que se refere a levarmos demais as coisas de forma rigorosa. E com isso nós não nos comunicamos mais afetivamente uns com os outros da mesma forma que as crianças se comunicam. Como que as crianças se comunicam umas com as outras? Brincando. E nós nos comunicamos brigando. Não é? Ou não nos comunicamos, ficamos distantes. Ou somos distantes, ou quando nos comunicamos é briga. E as crianças brincam. As crianças brincam. É da natureza humana esse potencial de brincar, de ser espontâneo, de sermos comunicativos, de sermos naturais. Me impressiona muito como nós viemos perdendo uma qualidade fundamental que nós temos desde criança, que é a capacidade de sorrir. 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 Sorriam. Sorrir é uma capacidade natural. Quando a gente vê uma criança e a gente olha para ela, ela não sabe quem às vezes a gente é, até perigoso. Uma pessoa, um adulto, chega e dá um sorriso para a criança se abre. Basta que aquilo seja uma atitude espontânea e a criança se abre, ela é receptiva a este estímulo humano. Nós, durante o nosso desenvolvimento, nós vamos criando uma espécie de barreira a estas emoções. Vamos nos endurecendo. Vamos aprendendo a desconfiar uns dos outros. Então nós vivemos uma época de muita desconfiança. Isso é muito grave sob o ponto de vista mental. Talvez a gente esteja, nesse momento, no lugar do mundo onde as pessoas estejam mais desconfiadas. Com razão, diante das ameaças de ataques,
A pessoa do lado pode ser uma ameaça. Isso faz com que eu me distancie, com que eu queira me defender, mas isso é um adoecimento. Infelizmente, nós caminhamos numa direção contrária nesse sentido daquilo que é natural no ser humano. E Jesus dizia assim, bem-aventurados os que não precisam sentir isso, porque quando nós confiamos, nós nos tornamos mais leves. Nós voltamos a brincar, nós voltamos a confiar no semelhante. Se não der para confiar nos desconhecidos, mas pelo menos treinar a confiança com os que estão próximos, porque a desconfiança chegou dentro de casa. Marido não confia em mulher, mulher não confia em marido. Pai não confia em filho, filho não confia em pai. Filha não confia em mãe, irmão não confia em irmão. E no nosso próprio ambiente, na nossa família espírita, também existe isso. Nós estamos perdendo a confiança uns dos outros, né? A gente fica desconfiado. E Jesus vem e diz, não, gente, vamos liberar aqui, né? Vamos trabalhar esses aspectos. Se eu estou convivendo com uma pessoa que eu escolhi para viver perto de mim, então eu devo confiar, vou treinar a confiança com ela. Né? É natural de nós, seres humanos, desejarmos confiar. Não sei quanto sofrimento nós precisaremos passar ainda para nos darmos conta que na hora H, na hora extrema, nós temos uma vocação a nos auxiliarmos mutuamente, a sermos solidários, a sermos humanos, a sermos capazes de confiar uns nos outros. E este sentimento que está encapsulado dentro de nós, parece que está sendo muito mexido nesse momento da humanidade, através das dores intensas que temos sido experimentadores diante dos fatos difíceis de cada época que estamos passando. Tomara que os seres humanos, nós todos, não precisemos passar por catástrofes maiores do que já passamos, para voltarmos a sermos crianças, para termos que voltar a conectar com aquilo que nós temos de mais precioso dentro de nós. Que bom que a gente não precise disso, que a gente possa confiar e estimular as pessoas umas às outras. O ser humano é extremamente sensível ao sorriso, à capacidade do bom humor. Eu sempre conto uma história que eu gosto de exemplificar, que alguns anos atrás eu morava num local na minha cidade e próximo à minha casa tinha um rapaz que era cabeleireiro, né? Cortava cabelo. E ele estava sempre com o estúdio dele vazio, por uma razão muito simples, me parece, a mim me parecia. Ele corria todo mundo de lá, ele não deixava ninguém ir cortar cabelo com ele. Porque ele era tão fechado, que quando a pessoa tentava chegar perto dele para entrar, para cortar o cabelo, ele fazia de tudo para a pessoa não gostar dele. Tão fechado, tão difícil, uma pessoa que normalmente a gente chama de antipática, que a gente quer distância. E quando eu ia trabalhar, eu passava sempre na frente do estúdio dele, ele estava sentado na frente, parado porque ele não tinha o que fazer. E nunca ele me cumprimentava. Eu passava na frente, ele olhava para mim assim, virava a cara. Ele virava a cara, eu virava a cara também. Que é uma atitude muito comum nossa, né? Porque a gente gosta de quem gosta da gente. Mas quem demonstra algum tipo de reação oposta a isso, a gente tem uma tendência a ter uma resistência. Ele virava a cara, eu virava a cara. Eu me dei conta que se criou um impasse. Porque quando a gente passa por uma pessoa 1, 2, 3 vezes e não cumprimenta, é normal, porque a gente não conhece. Mas depois da 5ª, 6ª, 10ª vez, a gente já começa a ter uma obrigação de dizer bom dia, good morning, e por aí vamos. Mas não tinha, nem do lado dele, nem do meu. Aí eu resolvi acabar com aquilo. Digo, não. Não cheguei a botar o meu cabelo para cortar com ele. Mas eu vou começar a dar um bom dia para ele. E passei pela primeira vez, eu olhei para ele e disse assim, bom dia. E ele virou a cara. Aí eu disse, não digo mais bom dia para ele. Fiquei ofendido. Me senti ofendido, né? Porque, olha, que falta de educação. A gente cumprimentar uma pessoa e a pessoa virar a cara. Quando eu voltei no final do dia, ele estava sentado ali, eu passei reto também. Eu digo, puxa, ele está me ganhando, né? Porque ele está me convencendo que o jeito dele é melhor que o meu. Não vou deixar, eu vou insistir. Espírita é assim, insistente.
pedi uma ajudinha a Jesus, né? Que Jesus certamente não se importaria com esse tipo de coisa, diferente de mim. No outro dia voltei por lá, passei por ele, disse, bom dia. Nada. E eu digo, eu vou dizer bom dia agora sempre. Se ele não responder, problema dele. O meu é dizer bom dia. Mas eu percebi uma coisa. Quando eu ia me aproximando, e ele estava sentado a uns 20 metros de mim, ele já estava olhando para mim, esperando que eu desse bom dia para ele. Embora ele não desse o bom dia, ele já estava olhando assim. Até que um dia, eu dei o bom dia para ele, e ele não conseguiu dizer bom dia para mim, mas ele emitiu um som na garganta dele. Ele fez um... Eu digo, ó, tá abrindo o laríngeo, né? Já tá abrindo o laríngeo, estava fechado o laríngeo dele. Bom dia, ele. Eu digo, bom, já quase um cachorro já é, né? Já tá latindo, né? Saiu um grunhido de dentro, né? Um som gutural de dentro dele. E ele já começou a emitir sons a partir dali. Olha que interessante, olha como é isso aí, né? Até que ele começou a dar bom dia também. E não passou disso, eu também não fui cortar o cabelo com ele, porque eu não me arrisquei depois, né? Mas nós nos tornamos amistosos. Ele passou a ser gentil e a corresponder, né? E eu fiquei pensando que esta é uma dificuldade na nossa vida, porque nós normalmente esperamos que as pessoas sejam assim conosco para nós podermos mostrar o melhor de nós. Não é assim? Quando a proposta de Jesus é exatamente a contrária a essa, é de nós sermos assim, independente de como os outros são, porque as pessoas desejam que sejamos assim. Num ambiente como o nosso que estamos hoje aqui, se nós formos gentis uns com os outros, se nós formos verdadeiramente afáveis uns com os outros, nós vamos estimular esta mesma reação nos sentimentos de todas as pessoas. E isso faz diferença na nossa vida emocional, na nossa vida afetiva e na nossa sintonia espiritual. Porque as nossas sintonias espirituais, elas se estabelecem pelos nossos estados emocionais que nós cultivamos, pelos nossos estados de ânimo. E aí então, Jesus chegando já num nível do bem-aventurados os limpos de coração, ele nos apresenta um desafio agora muito importante. Bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que age na direção da paz, que faz alguma coisa. E fazer o papel do pacificador significa agir onde existe conflito, onde existe antagonismos, onde existe dificuldades de oposição, de resistência. E, portanto, a virtude que está implicada nesse processo é exatamente o amor. O pacificador é aquele que age amorosamente, principalmente através do seu pensamento, porque a pacificação começa inicialmente nos pensamentos. A paz começa dentro de nós. Para eu pacificar a mim mesmo e ao mundo que eu convivo, eu preciso pensar amorosamente, pensar positivamente. Preciso agir através da minha mente, no cotidiano da minha vida, nesta ação. Subindo um pouco mais, então teremos o nosso chakra frontal, que é o exato centro de força do pensar numa mudança, num paradigma, num projeto de atuação ativa na direção do mundo que eu quero para mim. E esta é a atitude de todos aqueles que nós conhecemos na história da humanidade, que saíram de si mesmos
e foram capazes de se jogarem na direção do seu semelhante. Não basta que a pessoa seja uma pessoa bem intencionada. É necessário que ela cultive pensamentos. Que cultive pensamentos positivos, pacificadores no dia a dia da sua vida. Apaziguando emoções, apaziguando ânimos, apaziguando a convivência na vida e no mundo que nós estamos. Temos exemplos de pessoas assim, de pessoas famosas, de pessoas que se notabilizaram pelas suas virtudes, mas também nas pessoas simples, que nós convivemos todos os dias. Pessoas que são capazes de fazerem arranjos delicados nas relações. Nos relacionamentos vemos muito isto. Tem pessoas que complicam as relações. Surge um probleminha e a pessoa coloca, como se chama, lenha na fogueira. Pá! E aquilo estoura, um problema maior ainda. E tem uma outra que é pacificadora, que é capaz de apaziguar os ânimos. Porque ao apaziguar os ânimos surge o pensamento, o diálogo, a capacidade do entendimento. E aí finalmente chegamos no topo da montanha. Lá onde está o coronário, né? O nosso nível maior, o chakra que nos liga à transcendência absoluta. E Jesus irá dizer: bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Os que são perseguidos por amor à justiça são exatamente as pessoas que agem ativamente através da virtude por excelência, da maior virtude de todas, que é aquela que une o amor a todas as virtudes anteriores que nós citamos. É o amor em ação. Que virtude é essa do amor em ação? Que fora dela não há salvação? Caridade. É lindo isso. Porque Jesus está nos ensinando que aquelas pessoas que são perseguidas por amor à justiça são exatamente as que fazem alguma coisa. Quando a gente se nutre desse sentimento maior e vai na direção das obras, dos fatos que nós precisamos agir, nos movimentos que nós temos que estar aliados, então nós estamos nos abrindo num nível superior, que é o da caridade. A caridade é esta virtude que nos coloca em contato com algo além de nós, com potenciais além dos nossos. Quando nós somos capazes de agir no mundo além das próprias forças, numa parceria divina, numa parceria de transcendência. São aquelas pessoas que, tendo dentro de si aquilo que poderia ser chamado do Cristo interior, são capazes de obras, de comportamentos, de ação no mundo que ultrapassam os níveis comuns. Todas as vezes que nós somos maiores do que nós, todas as vezes que nós somos capazes de uma bondade que nós mesmos nos surpreendemos, nós não estamos sozinhos, nós não estamos sós. Nós estamos acompanhados de uma força maior, de um amparo espiritual, de almas elevadíssimas, que vindo ao encontro de nós nos dão recursos e potenciais que nós não suspeitamos que nós temos. É quando nós conseguimos perdoar, é quando nós conseguimos nos resignar, é quando nós conseguimos pacificar, é quando nós conseguimos fazer a caridade. Da base até o topo da montanha. Um convite ao progresso. A subida e a escalada do monte representa a ascensão espiritual que nós podemos e devemos empreender na nossa caminhada pessoal. É também um exercício de desenvolvimento energético das nossas condições. Talvez um modo de nós entendermos a mensagem de Jesus hoje por um caminho que nos dê a capacidade de vermos que nós temos como entender, como empreender e como desenvolver a nossa vida de um jeito diferente do que nós temos levado.
Era isso que eu tinha pensado dizer para vocês no tema de hoje, mas eu gostaria muito de ouvi-los e também de poder ajudar naquilo que eu possa ser útil ainda. Fiquem à vontade.